Nós estamos novamente falando sobre adoração com danças, a restauração da arte na casa de Deus, e eu espero que você esteja acompanhando conosco. Nos últimos programas nós estávamos falando sobre o significado bíblico da dança, falando sobre a restauração da arte de um modo geral, enfatizando principalmente a área de dança. E nós também falamos sobre a postura do adorador, a postura do artista na casa de Deus. Então, se você não pegou os últimos programas, você pode pedir pelo telefone que está aí abaixo na tela, para que você possa nos acompanhar, para que você possa estudar conosco. E hoje nós vamos continuar com esse assunto. Nós estamos falando sobre as posturas, sobre o significado de cada tipo de dança que tem sido colocado. Mas antes eu quero ler um versículo lá em Coríntios 2, 9 a 10, que nem, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós acreditamos que nesses últimos dias Deus tem se revelado a nós de uma forma tremenda, como igreja do Senhor, como santos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E tudo que nós fazemos para Deus, nós temos que dar o nosso melhor, fazer com excelência. O artista, ele tem principalmente esta função. Nós precisamos, tanto na área de música, quanto na área de artes cênicas, os artistas plásticos, na área de dança de um modo geral, que nós temos tantas ramificações aí dentro da arte, que nós possamos dar o nosso melhor e fazer tudo com muita excelência para o Senhor. É muito bom ver o avanço que o Espírito de Deus tem trazido aos nossos corações. A princípio a gente via trabalhos cheios de unção e trabalhos simples, e hoje nós temos visto trabalhos cheios de unção, trabalhos diversificados, onde a diversidade do Senhor vem sobre nós. Há algum tempo atrás nós íamos em igrejas que trabalhavam com adoração com danças, e a visão ele estava apenas engatinhando. Não que nós estejamos muito à frente hoje, mas eu creio que o Espírito dia após dia tem nos revelado coisas tremendas nessa área, e nós temos tentado aplicar isso dentro do nosso ministério. Então nós queremos convidar você para desfrutar mais do Senhor nesta área, principalmente na adoração espontânea. Você pode fazer isso na sua casa mesmo. Basta que você se expresse para o Senhor de uma forma espontânea, com danças, usando acessórios. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso, né? Então vamos anotar algumas referências. Primeiro, na palavra de Deus, há um versículo lá em Jeremias 31, do verso 12 a 13. Diz o seguinte: hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais se desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Isso é um versículo profético que eu acredito que Deus tem cumprido esse versículo, pelo menos parte dele, nos nossos dias, onde a virgem tem se alegrado na dança. A dança, ela é uma forma de expressão para o corpo. E nos Salmos existem algumas referências. E o mais interessante é que eu fiz algumas anotações. Colocar-se de pé nos Salmos, nós vemos por 2 vezes. Logo mais eu vou te dar as referências. Ajoelhar-se só aparece 1 vez nos Salmos. Mas dançar aparece 3 vezes nos Salmos. Eu achei curioso comentar isso, porque muitas vezes a dança ela é questionada. Será que a dança vem de Deus? Será que a dança nasceu no céu? Eu acredito que o diabo tem conseguido, até algum tempo atrás, reter a dança nas mãos dele. A gente vê aí o nosso povo sendo manipulado por danças que eu costumo chamar de danças eróticas, de danças pornográficas, de danças que passam muito longe de glorificar o nome de Deus, ou até mesmo o próprio homem. Eles denigrem a imagem do homem, mas Deus tem uma dança nos céus. E é essa dança que nós precisamos atrair. Na era primitiva, a dança foi criada com o objetivo de culto. E nós precisamos então trazer isso de volta para as nossas mãos, para que possamos restaurar e usar a dança especificamente para o Senhor, né? Então vamos lá.
nós vamos estar mencionando algumas expressões de corpo que nós sabemos que vão abrir os nossos olhos para a dança mesmo. Então, essa expressão ela deve ser iniciada pela liderança. Não há como você trabalhar a dança dentro da casa de Deus se não for debaixo da liderança do pastor. Se o pastor não aprovar isso que você faz, aprovar um grupo que inicie esse processo dentro da casa de Deus, se bem que a dança ela não pode se limitar a um grupo, a dança dentro da igreja é uma expressão do corpo. Assim como você tem um grupo de música, um grupo que vai à frente liderando o louvor, é necessário que você tenha um grupo também com esse mesmo fim. Mas assim como a música apenas vai à frente para liderar e o corpo todo se envolve em adoração coletiva, a dança da mesma forma. Então, nós temos aí os tipos de dança, né, que nós vamos estar falando daqui a pouco. A dança espiritual, como eu estava dizendo, é uma função do corpo. Ali nós podemos ver a comunhão entre as pessoas, nós podemos direcionar a nossa adoração especificamente ao Senhor. Temos também as danças de guerra, as danças proféticas, as danças de guerra como as marchas, por exemplo. Né? Josué ele marchou ali em volta de Jericó com o seu povo, então isso também é considerado um tipo de dança, porque dança é movimento, é um movimento sincronizado com uma ou mais pessoas participando. Então eles reuniram ali a cidade, reuniram ali o povo e fizeram algo em sincronismo, debaixo de uma orientação do Senhor. Aliás, existem inúmeras passagens na Bíblia onde o Senhor nos dá figuras. Gideão, por exemplo, quando ele venceu a sua batalha, Deus deu a ele algumas figuras. Deus disse a ele, olha, coloque uma tocha dentro de um vaso e na hora que eu der o sinal, então vocês vão quebrar aquele vaso e vão então avançar. Interessante que o Senhor sempre usa figuras, Ele sempre usa símbolos e esses símbolos eles podem também ser colocados de uma forma artística, de uma forma que venha a trazer um sentido naquilo que o Senhor quer dizer naquele momento. As parábolas no Novo Testamento, né? É só pesquisar, nós vamos achar muitas e muitas coisas. Bom, as formas de dança. Não existe uma forma definida de dança. Por exemplo, algumas pessoas sempre nos perguntam, que estilo de dança vocês usam? Vocês usam balé? Vocês usam jazz? Vocês usam street dance? O que vocês usam? Olha, nós, dependendo da ocasião onde nós estamos, nós nos utilizamos de algumas técnicas. Porque nem toda técnica que nasceu secularmente, ela é ruim, porque são técnicas que trabalham o corpo, vêm de cientistas que estudaram, mas tudo tem que ser filtrado, tudo deve passar primeiro pela cruz, não é? Então é necessário que a gente se utilize sim de técnicas de dança, assim como os músicos se utilizam de técnicas de música, posições básicas. Assim como para que você possa ler, você tem que ter uma sequência, você tem que ter ali uma técnica para ler em qualquer língua. Assim a dança também tem, mas tudo que nós formos fazer tem que ser filtrado pela cruz, tem que passar primeiro pelo prumo de Deus. Então, você pode se utilizar de qualquer uma dessas técnicas, você pode se utilizar de uma dança nova, não é? Inclusive, nós temos um grupo já há 10 anos, nós trabalhamos com isso, Companhia Rema de Teatro e Dança. Nós já viajamos por quase todo o Brasil, já fomos 2 ou 3 vezes ao exterior com o objetivo de evangelizar através da arte. E o que nós mais temos buscado agora é a dança que vem dos céus, é uma dança espontânea, movimentos que os anjos, nós acreditamos que os anjos fazem lá diante de Deus, movimentos, porque dança é movimento, o levantar de mãos, o bater palmas, o se curvar diante de Deus, são movimentos que a gente pode incluir na nossa dança. Então nós temos buscado a inspiração divina para que venha sobre nós uma nova dança. Então, algumas pessoas sempre nos perguntam, poxa, mas eu nunca fiz balé, eu nunca fiz isso, como eu posso dançar? Olha, a dança, ela nasce dentro de nós assim como a música. O Senhor preparou tudo isso para que nós o estivéssemos louvando. A dança
foi feita na sua essência, assim como toda forma de louvor, com o único objetivo de adorar a Deus. Adorar a Deus na sua plenitude. Então você vai encontrar movimentos. Nós temos visto, tem uma experiência muito forte na minha igreja de uma senhora, é uma senhora casada, já tem filhos, e ela certa vez chegou em mim e disse assim: eu quero dançar, mas eu não tenho condições de fazer aula com vocês. Nós temos uma academia, uma escola evangélica que ensina músicas baseadas, danças, todas elas baseadas na Bíblia. E nós temos muitos alunos de dança, e ela então disse: olha, eu não tenho como fazer aulas, mas eu sinto que Deus me chamou para essa área. Eu disse a ela: olha, então nós vamos orar, e se Deus te chamou para essa área, Deus vai te capacitar. É a unção que te capacita. E nós começamos a orar, e dentro de algum tempo, então, eu estava adorando a Deus na igreja, quando eu a vi assim, dançando perto de nós, assim, abaixo do palco um pouco, e ela fazia os movimentos corretos, as posições de braço, as posições de pernas, e eu achei aquilo engraçado. Eu falei: escuta, você está fazendo aula? E ela disse para mim: não estou. Eu falei: tá, e você vai me dizer onde é que você está fazendo aula? Porque se você não está fazendo aula conosco, aonde você está fazendo aula? E ela disse: olha, pastora, eu fiz o que você me orientou. Eu entro para o meu quarto e digo: Senhor, vem me ensinar. E ela disse que fez isso durante um mês, 40 dias aproximadamente, e todos os dias ela ligava o seu som e adorava a Deus com danças no período do devocional dela ali, no período de adoração que ela tinha. Ela sempre adorava a Deus com danças, e ela disse que Deus foi trazendo inspiração ao coração dela, dando a ela movimentos novos, dando a ela expressões novas. E hoje ela dança com uma graça tremenda, faz parte de um dos nossos grupos, e eu pude ver o quanto a unção vem para nos dar capacitação, graça. Aliás, essa é a raiz da palavra, né? Unção significa capacitação. Então, se você tem um chamado nessa área, independente da sua idade, nós conhecemos pessoas bem novas, né? Nós temos grupos que iniciam já aos 4 anos de idade, e conhecemos grupos também onde nós temos bailarinos de 78 anos de idade. Então, a idade não importa. Se você tem um chamado em Deus, você deve respondê-lo, porque um dia estaremos diante de Deus e Ele vai nos perguntar se nós cumprimos o chamado dele ou não. Eu espero que você possa levar a Deus as suas obras em forma de ouro, para que Ele possa se alegrar, tanto com você quanto conosco, né? Então, é importante que nós não desprezemos o que Deus nos deu. Se você for observar aqui, quando o filho pródigo saiu de casa, ele, ao retornar, o seu irmão ficou um pouco entristecido, porque quando aquele filho que havia se afastado voltou, o pai dele fez uma festa para ele. Ele fez uma festa com muita dança, com muita alegria, e o filho dele se entristeceu, o irmão dele se entristeceu, porque ele não entendeu por que o pai estava recebendo o filho que havia se afastado daquela maneira, né? Outro exemplo também de que nós, assim, às vezes consciente ou inconsciente, nós podemos desprezar aquilo que Deus nos deu, foi quando Mical, a esposa de Davi, desprezou Davi enquanto ele dançava diante da arca do Senhor. Davi era o rei, e ele tirou a estola de rei, vestiu a estola sacerdotal, e então ele estava dançando diante de Deus. E a Bíblia fala que ele dançava com todas as suas forças. E Mical então viu aquilo, ela achou que Davi não deveria ter se vestido ou se despido daquela forma, né? E então ela desprezou Davi no seu coração. E a consequência foi uma consequência grave. Ela ficou estéril até o fim de sua vida. Ela não pôde ter filhos. Então é importante que nós não desprezemos aquilo que Deus nos deu. Eu me lembro que ao início da nossa jornada, com esse trabalho de adoração com danças, eu mesmo fiquei quase 1 ano resistindo o meu pastor, não voluntariamente, mas o meu coração não entendia o que era esse mover de adoração com danças. Essa restauração da arte que vem sobre nós. E por muito tempo eu resisti, porque eu dizia a ele: olha, eu acho que quando alguém estiver dançando lá na frente, essa pessoa vai tirar a atenção da adoração. Ao invés das pessoas adorarem, elas vão ficar olhando para elas, para os bailarinos. E o meu pastor dizia: não é assim. Quando alguém toca no Espírito, ou quando alguém dança no Espírito, quem está testemunhando aquilo é envolvido
pelo mesmo Espírito e têm o desejo de adorar a Deus. Agora, quando quem dança ou quem toca está tocando ou dançando na carne, ou seja, com a motivação de querer aparecer, de querer mostrar que sabe, aí sim, as atenções são todas para esta pessoa e ela corre o risco de, entre aspas, querer ocupar o lugar de centro ali. Então, é importante que nós não desprezemos o que Deus nos deu e façamos a nossa oferta de acordo com o que Deus nos orientou, né? Bom, nós temos outras expressões também, até expressões verbais, né? Louvar a Deus com a nossa voz, né? Isso aí nós temos inúmeros versículos, nos Salmos principalmente, que dizem que nós temos que cantar, que temos que bradar a Deus, clamar a Deus, né? Tem um versículo no Salmo 47:1 que fala que clamai a Deus com voz de triunfo. Com voz de triunfo. Então, com todas as nossas forças, com todo o nosso júbilo, né? Exultem e alegrem-se os que amam a minha retidão. Exultem. Uma pessoa que exulta, ela salta de alegria, ela tem as suas expressões. Todo ser que respira louve ao Senhor. Eu costumo dizer que o primeiro sintoma de quem morreu é o fato da pessoa estar inerte, sem movimento. Quando um dos nossos órgãos para de se movimentar, quando nós temos algum problema físico e vamos supor que um dos nossos órgãos, o braço, por exemplo, ele é paralisado, ele não se move porque não há um fluxo de sangue ou por qualquer outra razão, né, que os médicos podem explicar muito bem, ele se amortece, ele fica inerte, ele não responde àquilo que nós recebemos. Eu me lembro do meu avô, infelizmente ele teve um problema assim, e às vezes ele queria até se expressar, mas o corpo dele não respondia. Eu acredito que ele entendia com a mente, mas não havia uma resposta. Então, quando nós sentimos algo, quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso espírito, nós temos sensações, nós temos... a nossa alma ela vai se manifestar de acordo com aquele sentimento que vem do Espírito de Deus para o nosso espírito. Muitos de nós nos alegramos, às vezes estamos lendo a palavra e quando o Senhor nos revela algo, nós temos o ímpeto, pelo menos eu tenho esse ímpeto, de às vezes saltar, de às vezes falar, meu Deus, isso estava aqui, eu li essa passagem várias vezes e nunca vi dessa forma. Então nós temos o ímpeto de nos expressar de alguma forma, né? Então expressões físicas de louvor que nós temos na igreja, que são práticas nossas do dia a dia. Ficar de pé, né? É uma forma de você louvar a Deus. Há um versículo que diz, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que vos levantais na casa do Senhor todas as noites. Está lá no Salmo 134, verso 1. E um outro que eu gosto muito também, que fala do levantar na casa de Deus. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que vos levantais na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Também no Salmo 135, do 1 ao 2. O erguer as mãos, né? Nós pregamos em muitas denominações e... temos uma visão de abençoar o corpo, nossos pastores têm esta visão e muitas vezes quando nós vamos a alguns lugares nós percebemos que as pessoas não têm essa prática essa postura no adorar a Deus. Muitas vezes as pessoas são presas ou até aos seus próprios preconceitos ou até por não saber o significado de cada uma das nossas expressões. Então, o erguer as mãos diante de Deus fala de uma rendição total. É até uma simbologia engraçada, né? Quando nós vemos, às vezes, um filme de assaltantes, por exemplo, que vem render alguém, a primeira coisa que eles dizem é, levante as mãos, né? Coloque as mãos num local onde você não tenha mais ação com elas. Então eu costumo usar esta expressão para explicar que quando nós estamos diante de Deus, nós temos que deixar de lado todas as nossas armas. O ato de nós levantarmos as mãos é como se nós estivéssemos dizendo assim a Deus, Senhor, eu levanto as minhas mãos porque eu quero estar limpo diante do Senhor, eu quero estar rendido diante do Senhor, eu não quero ter nenhum tipo de ação que não venha do Senhor, eu quero que o Senhor faça de mim o que o Senhor quiser. Em outra instância, quando uma criança ergue as mãos para os pais, o que ela quer dizer? Senhor, me pega no colo. Senhor, não é isso? Pai, me põe no colo. Pai, vem, eu te quero.
Quando uma criança pequena ergue as mãos para os pais não têm outra ação senão pegar aquela criança no colo, afagá-la. É uma forma também de nós estarmos adorando a Deus com as nossas expressões. Erguer as mãos na casa de Deus. Tem o Salmo 143, verso 6, que diz isso: estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, comece a se expressar para Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Se você respira, olha só, para respirar você tem um movimento. Então, se você está vivo hoje, graças a Deus, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Seu coração está batendo, ele está em movimento. Louve ao Senhor. Adore a Deus com toda a sua intensidade, com tudo o que você pode. Adore a Deus. Uma outra expressão também é bater palmas. Né? Há um versículo no Salmo 47:1 que diz: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Eu gosto muito dessa expressão porque nós podemos adorar a Deus com as nossas palmas, com sons e com as nossas expressões também. Né? E ali as palmas, elas têm as suas intensidades. Né? Nós podemos adorar a Deus com ritmos diversos. E na diversidade do Senhor nós podemos estar adorando a Ele com esse tipo de expressão também. Né? Inclinar-se ou ajoelhar-se, prostrar-se diante de Deus. Infelizmente são poucas as igrejas que têm essa prática e nós temos que voltar a ter essa prática de nos prostrarmos diante de Deus. Eu sei que muitas vezes as pessoas às vezes podem ficar constrangidas de estarem ali diante da congregação. O que vão pensar de mim? O que vão achar disso ou daquilo? Olhe, não tem uma posição melhor para se correr no Evangelho. Aquele que mais avança no Evangelho não é aquele que está de pé, é aquele que está de joelhos, é aquele que está prostrado diante de Deus. E esse também é uma expressão física de adoração. Né? Quando você se prostra, quando você se coloca na posição de humilhação diante de Deus, como quem diz assim: Senhor, eu reconheço a sua soberania, eu reconheço que eu não sou absolutamente nada sem o Senhor, eu reconheço que o Senhor é tudo para mim. Quando nós nos prostramos, quando nós... Olha, eu quero encerrar essa aula contando um testemunho que aconteceu comigo. Eu tenho 11 anos de conversão, eu era dona de uma grande agência de modelos em Goiânia, talvez uma das maiores do Brasil. Eu tinha convênios com algumas agências no estado de São Paulo e algumas fora. Eu trabalhava como produtora de moda quando o Senhor me encontrou. Um ano depois de eu me converter, eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Eu estava no meu quarto à noite e o Senhor veio a mim e eu pude ver o Senhor. Mas por que eu estou lhe contando isso? Por causa da expressão que eu tive no momento. Foi algo que mudou a minha vida completamente. Nessa época, depois de um ano já de conversão, eu ainda tinha agência. Então eu me lembro que eu acordei de madrugada, eu acordei sem saber o que fazer. Eu era nova convertida, não conhecia nada do Senhor, eu só sabia que Jesus era bom. E que Ele me amava e que eu o amava acima de todas as coisas. E eu me lembro que eu me levantei e pensei: talvez o Senhor esteja querendo o meu louvor. E eu dormia num quarto junto com outras duas irmãs. E eu me lembro que eu peguei o violão e comecei a tocar bem baixinho um cântico. Enquanto eu tocava aquele cântico, o meu espírito se agitou e eu percebi que o Senhor não queria o meu louvor naquele momento. Então eu deixei o violão de lado e pensei: o Senhor deve estar querendo a minha intercessão. E eu então me levantei e fui a interceder pela minha cidade. E o meu espírito se agitou e eu percebi que ainda não era aquilo que o Senhor queria. Eu não sabia, eu não conhecia direito a voz do Senhor. E aí o que aconteceu? Eu ouvi a minha irmã, ela estava num cantinho do quarto chorando. Eu pensei: o Senhor me acordou para orar com a minha irmã. Mas ainda assim não era verdade, o Senhor estava ali. E eu me levantei e fui na direção dela, e quando eu cheguei bem próximo dela, próximo de uma janela grande que nós tínhamos no quarto, eu fui jogada no chão. Ela estava sentada na cama, até hoje ela não sabe me explicar como ela se prostrou. Ela ficou numa posição que seria impossível, naturalmente, de alguém ficar naquela posição na rapidez que ela ficou.
Ela não sabia nem porquê. Ela estava sentada com as pernas estendidas à frente, de repente ela se prostrou e não conseguia se mover. Eu fui jogada no chão, prostrei-me, não conseguia me mover também. E eu vi ali os pés do Senhor. Eu chorei muito sobre os pés do Senhor. Ele estava descalço, usava uma túnica de cor muito clara, acredito que branco. E quando eu olhei para cima, eu não vi o rosto do Senhor, mas eu vi a mão dele descendo sobre a minha cabeça. Ele colocou a mão sobre mim e me disse: eu sou a sua força. Depois o Senhor tirou a mão e me disse outras coisas e saiu. E o quarto se encheu da presença de Deus, o Espírito de Deus invadiu aquele quarto e nós ficamos ali por alguns momentos sem conseguir nos mover. Nós estamos falando de nos prostrarmos na presença de Deus. E eu acredito que Deus quer que nós tomemos essa postura diária em nossas vidas. De, mesmo quando nós estamos de pé, reconhecermos que só Ele é Senhor, que só Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Nenhum joelho ficará sem se dobrar diante do Senhor. Eu quero orar com você agora. Eu quero te incentivar a buscar o Senhor na sua plenitude, com todas as suas expressões. Não deixe que o diabo te segure, não deixe que os preconceitos te segure, não deixe que a idade te segure. Louve ao Senhor, adore ao Senhor com toda a sua intensidade. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, Tua palavra fala, Senhor, que aonde é o Espírito do Senhor há liberdade. Eu quero interceder neste momento pelo meu irmão que está nos assistindo. Pai, em nome de Jesus, que a plenitude da sua adoração, que a revelação da sua pessoa venha, Senhor, sobre a vida dele, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, ó Pai, nos levando, Senhor, a um encontro em revelação com o Senhor. Deus, queremos te adorar, queremos te amar acima de todas as coisas. Nos ensine, Senhor, nos ensine a como chegar na Tua presença, Senhor, de mãos limpas, de coração puro. E nós queremos te dar toda a glória, em nome de Jesus. Acompanhe conosco os próximos estudos. Eu espero te encontrar então. Deus te abençoe.